Nosso bom dia a todos, iniciando as nossas atividades desta manhã, como de hábito nas nossas casas espíritas. Vamos iniciar com a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bondosos mentores espirituais, rogando o amparo e a inspiração para o expositor convidado da manhã de hoje, permitindo-nos também absorvermos a mensagem que ele nos traz na manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Marcos Machado Pereira. É um caso de nepotismo, porque ele é meu cunhado, então ele foi convidado a vir a fazer a palestra e vai receber tudo em bônus hora. Mas é um dedicado colaborador aqui da nossa casa de longa data, também colaborador no lar do vovozinho Zambina Branco, onde exerceu as funções de diretor financeiro, e hoje ele faz parte do nosso conselho deliberativo aqui da nossa casa. É um estudioso da doutrina e dedicado trabalhador da casa. Aqui nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. A paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, nessa intenção de nos debruçarmos para os ensinamentos da doutrina, com o objetivo de melhorarmos a nossa reforma íntima, para que assim consigamos galgar alguns degraus na marcha evolutiva a que todos nós estamos destinados. Tem um confrade também conferencista, ele sempre me fala: devemos dar graças a Deus todo dia por termos tido contato com a doutrina espírita, né? É um privilégio para nós, porque ela nos proporciona um cabedal de conhecimentos para esse desidério, para essa intenção de nos melhorarmos. As obras básicas de Kardec, a Revista Espírita, as obras complementares, a literatura complementar de grande valor, são as ferramentas que nós temos à nossa disposição para, nos conhecendo intimamente, encontrarmos um caminho reto e seguro para essa marcha ascensional que nós estamos destinados, né? Ao reino de Deus, o céu, a salvação. O caminho é somente através do estudo dos ensinamentos do Mestre. Numa revista, eu acho que agora eu já estou na idade de começar a repetir exemplos, sabe? Mas tem uma revista da Federação Espírita, o Mundo Espírita é o órgão oficial da Federação Espírita do Paraná, e um articulista, ele fez uma metáfora, eu achei interessante, que ele diz que a doutrina espírita o cristianismo é semelhante a um espelho de cristal, da melhor qualidade, onde você vê refletidas as verdades da vida e tal. Esse espelho límpido e cristalino, ele depois do 3º século do cristianismo, ele começou a ser embaçado. Foi quando um Papa, no 3º século depois de Cristo, houve a união da religião com o poder constituído. A partir daí, começou a se embaçar
a claridade evangélica. Poder temporal, os potentados da época se comunavam com os líderes religiosos e a coisa começou a sair da sua pureza original. Então, uma comparação do espelho, né, cristalino com o espelho embaçado, esses pendurucários que começaram a colocar diante do ensinamento de Jesus. E aí veio a igreja organizada, houve a estratificação de cargos e tal, e começou-se a criar situações diferentes daquela original, e aquela pureza doutrinária foi se acabando, até que, com a doutrina espírita, é como se a doutrina espírita foi uma flanela que se passou nesse embaçamento do espelho, voltando à claridade original do cristianismo. Kardec veio nos trazer, conforme prometido por Jesus, o Consolador, né? Onde, novamente, as práticas cristãs nos levam ao amor, à caridade, sem haver necessidade de pendurucário, sem haver necessidade de exteriorizações. Em todas as obras básicas, em todas as obras complementares, todo capítulo do Evangelho, você tem a indicação de Jesus que há 21 séculos já nos deixou, nos desapegarmos das coisas materiais e nos espiritualizarmos, deixado de lado as preocupações materiais, viver com o necessário, distribuir o excessivo, né? Enquanto nós não tomarmos essa deliberação de nos espiritualizarmos, procurarmos através do silêncio refletivo, da oração, da prática do bem, nós ainda estaremos patinando, desculpem o termo, né, nas verdades do Evangelho. Não estaremos vendo com clareza, porque se criou a hierarquia, né, hierarquia religiosa. Aqui eu estou um pouco acima porque eu sou baixinho, se eu ficar ali ninguém me enxerga. A única diferença entre nós, estamos todos no mesmo barco evolutivo, né? Necessitando uns dos outros do amparo do conhecimento. Então, nesse sentido, há clareza, né, na mensagem de Kardec, nos trazendo, então, revigorada, trazer as suas origens, as mensagens de Jesus. Essa é a grande... É o grande valor que se dá à doutrina espírita, resgata o cristianismo primitivo. As casas, a mansão do caminho, a casa de Pedro, né? Era a mansão do caminho na época. Recolhia quem passava, dava sopa, dava as palavras do Evangelho aos passantes, né? Era a casa do caminho, a casa de Pedro. A casa de Pedro, quem teve oportunidade de ir no Vaticano, conhecer a Basílica de São Pedro, nota uma pequena diferença entre a Casa do Caminho, né, e aquela exteriorização. Não há necessidade, né? Não há necessidade de cultos externos, né, para nós adorarmos o nosso Pai Criador. Não há necessidade, muito menos de hierarquia religiosa, representante de Deus da terra, não. Aqui é direto, não tem padre, não tem pastor, é você e Deus. Jesus disse que nós somos Deus, a clareza do Evangelho. Então a gente sempre recorda isso, sabe? Graças a Deus, nós estamos de novo em contato com a doutrina espírita, né? Com o cristianismo, através da doutrina espírita. Contato com o cristianismo, nos informa Manuel Filomeno Miranda, nós já tivemos, na época nós espíritos já tivemos contato nas cruzadas, na Santa Inquisição, nós estivemos lá, fazendo mau uso das verdades cristãs para punir, para conquistar. Aí nos reunimos de volta, simpatizantes e praticantes da doutrina espírita, porque agora sim a gente toma contato com a fonte limpa e verdadeira dos ensinamentos, sem nebulosidade. Como costumamos fazer, vamos
um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que das obras básicas é aquela que traz Jesus para a doutrina espírita. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós temos os diferentes estados de erraticidade, nós temos as diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causa das misérias humanas. Outra coisa interessante, todas as mensagens do Evangelho estão também à nossa disposição, né? Há 2023 anos. E elas são de uma atualidade ímpar. Só que ainda não conseguimos colocar em prática. Por isso, tudo que eu vou ler aqui, nós já lemos, já sabemos, né? É para recordar, para reafirmar, para colocar em prática. Jesus disse essas palavras na última ceia, né? Também sobre a figura de Jesus, a doutrina espírita, através das suas obras, a Gênesis e outras, nos mostra a grandeza espiritual. Não era um filho de carpinteiro que durante os últimos 3 anos exerceu o seu mencionato, não. É o espírito responsável pela fundação do planeta Terra. Participou geologicamente da formação do planeta Terra. Uma grandiosidade, a gente fica imaginando, né, o espírito o amor que Jesus tem por nós, em se encarnar num corpo com apenas 5 sentidos, né, para nos trazer a mensagem do seu Pai. Ele já sabia da sua destinação durante essa rápida passagem de 33 anos entre nós. Ele já sabia que ia ser julgado, que ia ser condenado, que ia ser crucificado, muito antes, né, do que os potentados da época assim o determinavam. Então, na última ceia, já sabendo que dali, com o beijo de Judas e tal, ele iria para o martírio da cruz, né? Ele nos traz: não se turbe o vosso coração. Ponto. Não se turbe o vosso coração. Acabou a palestra. É isso aí. Não se turbe. Ele nos dá essa garantia. A cada dia, a sua preocupação. Não se preocupe, né? Crede em Deus, crede também em mim. Então, quando houver momento de desalento, né, de melancolia, de ciúme, de ódio, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. E aí ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E ainda reforça: se assim não fosse, eu não teria dito. Não é mentira, não é brincadeira. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Nessas palavras de Jesus, ele não se apavora, não. Eu vou na frente preparar o lugar. E depois que nós vamos nos reencontrar. Aí é que está o problema. Ele já está preparando o lugar numa das moradas para nós destinados. Falta nós fazermos a nossa parte, né? Para que consigamos um lugar de paz, de harmonia, sem turbulência no coração. Então, sempre essa reflexão, né? Como disse, em todas as obras vem essa recomendação de nos conectarmos com as verdades sublimes. A doutrina espírita nos fala sobre a sintonia vibratória, né? Nós estamos imersos como que num aquário, né? Com espíritos como o nosso planeta. Nós vamos ver as classificações, né? Nós estamos classificados como planeta de expiação e prova. Então estamos inseridos em provas e expiações, mas temos que nos conectar com forças sublimes. A maioria dos espíritos desencarnados entre nós ainda tem inferioridade. Daí a necessidade de orar e vigiar, para não cairmos em tentação. Então temos que estar sempre despertos para podermos, no momento de oração, a Joana de Ângeles, ela simplifica a coisa, né? Ela fala em 3
itens principais: oração, oração para limpar o ambiente, né? Oração, meditação e ação no bem. Bom, são só esses 3 requisitos para você entrar em contato com a espiritualidade superior, que também está junto de nós também. Não é só espírito inferior, não. Nossos anjos da guarda estão ao nosso lado, mas há quanto tempo eu não rezo para o meu anjo da guarda me ajudar? Então tem essa questão, temos que estabelecer sintonia vibratória com as forças do bem, porque daí elas agem em nosso favor, nos descarregando de influências negativas, que não é o que falta, né? Tanto encarnado como desencarnado, que nos influenciam negativamente, tem bastante. Então nós temos que estar sempre sintonizados nessa certeza. Não se perturbe o coração não, porque Jesus está preparando que nosso lugarzinho está lá. E a doutrina espírita nos dá a ferramenta para chegarmos a esse lugar. Os diferentes estados da alma na erraticidade têm a ver com a nossa frequência vibratória. Nós estamos, aqui Kardec comenta, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam o espaço. Independentemente da diversidade dos mundos, seja de expiação, seja de prova, seja de regeneração, independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem ser interpretadas no estado feliz ou infeliz dos espíritos, na erraticidade. Ou seja, conforme a sua sintonia vibratória, você estará em estado de felicidade ou não, né? Nos mundos diversos que existem. Daí sempre reta conduta, reto pensamento, reto falar, reto agir, né? É a maneira certa de você conviver harmonicamente, primeiramente com você, né? Para depois você ajudar o seu próximo. É a velha lição de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar primeiro para depois amar o meu próximo, somente no meu lar, na minha casa, que é o próximo mais próximo. Então essas recomendações estão aí, mostrando nesse capítulo que o nosso estado vibratório, ele é proporcional ao mundo que estamos vivendo ou que vamos viver. A abençoada doutrina espírita, que através da reencarnação nos dá a chave desse mistério. O que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, de onde que eu fui? A reencarnação. Hoje eu sou consequência dos meus atos de encarnação anterior minha, né? E a minha vida futura vai ser consequência dos meus atos nessa encarnação. Daí esse alerta, né? Eu vou para o mundo espiritual proporcional ao meu esforço de adiantamento. Então essas diferentes estados de erraticidade são proporcionais ao meu esforço de... E aqui vejam só, conforme for ele, o mundo, né? Conforme for ele mais ou menos puro, e olha aqui, e liberto das atrações materiais, está citando aqui. Esse capítulo do Evangelho, todos os capítulos do Evangelho citam a necessidade do nosso distanciamento das atrações materiais, para nos ocuparmos com as atrações espirituais, que são eternas, que têm verdadeiro valor. Mas não, a gente vive apegado às coisas materiais. Eu quero ter, né? Tudo bem, não há apologia aqui da pobreza, né? Você tem que se intelectualizar, né? Arrumar uma boa posição, ter um bom recurso para ter conforto para a tua casa, para ter estudo para os seus filhos. Isso aí é valor, é lei do trabalho, é lei da natureza, é lei do progresso que existe, e devemos nos esforçar para isso, progredir materialmente dentro das necessidades que precisamos. O problema é que a gente excede, né? Eu quero ter 2 casas de praia, um iate, se puder, camisinha da moda, e daí você exerce 25 horas por dia, concentrado apenas na aquisição de coisas materiais, e esquece da preocupação material, que deveria ser a de maior importância, né? Nós não podemos exigir um mundo superior às atitudes que tomamos na presente existência. Essa é o grande esforço de renovação que nós temos que ter. Então, esses diferentes estados da alma na erraticidade, como fala o Evangelho, têm correspondência ao nosso esforço de aprimoramento individual. Ninguém vai passar
mão na cabeça, carregar no colo, não. Você, com as suas atitudes diárias, né, vai conseguir galgar o merecimento espiritual. O merecimento material é consequência, né? E isso é o que mais exige de nós, esse esforço de aprimoramento espiritual. O estado da alma e do espírito pode ser comparado, e aqui Kardec faz a comparação dos diferentes estados da erraticidade com as pessoas que moram numa grande cidade, né? A pessoa que mora mais no centro, ela tem mais recursos da água encanada, esgoto, luz elétrica. Já na periferia, isso fica mais difícil de se encontrar, os recursos econômicos são menores. Assim também, né, a diferença dos mundos que nós habitamos. Kardec sintetiza assim em 5 categorias de mundos, né? Os mundos inferiores ou primitivos, o mundo de expiação, nós subimos só um degrau na escala, né? O mundo de expiação e provas, que é o nosso caso, do planeta Terra, né? Nós temos os mundos de regeneração, que está havendo essa transição, os mundos felizes e os mundos celestes. Nós vamos habitar o mundo conforme o nosso adiantamento espiritual. Então, essa elevação é proporcional ao nosso esforço individual. Não tem outra forma de conseguirmos esse esforço a não ser um esforço individual de aprimoramento. Então, explica também Kardec que, por exemplo, a Terra não é um único planeta de expiação e provas. São vários planetas nessa categoria, né? Vários planetas da categoria de mundos puros, mundos felizes. Então, nós vamos gradativamente chegando a esse progresso espiritual, galgando, nos esforçando para chegar a essa situação, né? Então, apenas uma pequena fração da humanidade encontra-se na Terra. Nós somos muito poucos. Então, falando, né, nessa diferença de bairros e tal, a gente que mora no centro tem o problema da iluminação pública. Quem mora mais distante, melhor, quem mora na área rural, sabe nas noites limpas, estreladas, observar a quantidade das moradas da casa do Pai, né? Não é estrelinha brilhando lá, aliás, até dizem que aquela luz que brilha, aquele planeta já não existe mais, de tanto tempo que leva para nós enxergarmos o brilho daquela luz. Então, nós verificamos esse universo imenso de planetas, e às vezes a gente acha, nossa, só nós, nesse mundo imenso em que estamos inseridos, né? Só nós que estamos habitando nesse universo. Tem gente que pensa assim, muita gente instruída, né, pós-doutorado e não sei o que, acho que o único planeta habitado é a Terra. Mas há 50 anos estivemos na Lua, agora vamos para Marte, Saturno, descobriram lá um resquício de possibilidade de existir vida com os nossos aparelhos. Outra coisa interessante, que lendo as obras, somente de André Luiz, os recursos, somente na área da saúde, os recursos técnicos da espiritualidade são extraordinariamente superiores aos nossos, né? A gente não imagina os recursos que nós temos na espiritualidade, e a gente aqui com um telescópio Hubble está achando que achou um sinal de vida em Marte, ou seja lá, já estão até proporcionando viagens interplanetárias, né, para quem tiver dinheiro para subir de foguete para ver Marte, para ver a Lua que tem a superfície toda esburacada. Lá não existe vida, não é possível, não há condições de vida. Para nós não há, né? Aqui nós precisamos de oxigênio, nitrogênio, né? Precisamos de ar puro para viver, água para sobreviver, né? Dizem que sem água você não consegue viver. Sem o alimento você ainda vive uns 2, 3 dias. Sem água você não consegue viver muito. Nós dependemos, por sinal estamos estragando as nossas reservas, né, de água doce, estão acabando. Mas Jesus, que participou da formação da Terra, nos deu ela bonitinha, redondinha. Nós estamos acabando com essa parte, né, de sustentação nossa por incúria dos homens. Mas ela estava em condições extraordinárias e nós chamamos
nossos irmãos índios de selvagens, né? Mas eles dão mais valor à natureza do que nós, mesmo. Ele está jogando mercúrio na água, está desmatando aí para produzir mais, para exportar, e criar gado, e daí as condições ecológicas mudam, o tempo muda. Obra do homem, não é castigo de Deus, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. A gente vai habitando o mundo proporcional ao nosso adiantamento. Não há motivo para que você se preocupe em outra forma, se existe forma na Terra ou não. As obras de André Luiz, era da década de 1955, 1958, já lá atrás, André Luiz descreve, né, o adiantamento dos materiais disponíveis. O negócio de ressonância magnética computadorizada já existia há muito tempo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando desencarnar, porque aqui você pode disfarçar com um sorriso, né, simpático, e pensar, esse canalha está me devendo e tal. No mundo espiritual isso é transparente, não dá para você esconder seus sentimentos, por isso a gente tem que... Enfim, existem recursos em todas as áreas do conhecimento muito mais superiores ao que nós temos agora, principalmente para chegar, não tem vida lá porque não tem água, porque não tem árvore. Os espíritos que habitam esse mundo têm a sua constituição perispiritual correspondente ao seu adiantamento. Aprendemos aqui na doutrina espírita que nós temos esse corpo espiritual, que muitas vezes quem tem a mediunidade de evidência percebe esse perispírito, né, em reuniões mediúnicas, né, os videntes que têm capacidade descrevem, olha, apareceu aqui um espírito assim, tal coisa. É consequência da adiantamento que tem a espiritualidade em proporcionar um manuseio desse corpo espiritual, dependendo do nosso adiantamento. Esse corpo espiritual, aparentemente mais materializado, a ponto de nos ser permitido ver, ele também vai se melhorando à medida que o espírito vai se elevando. Chega um momento que já não vai precisar mais do corpo físico, é apenas o corpo espiritual, que chega um momento ele se transforma num ponto de luz apenas. O espírito puro é um ponto de luz. Basta nós nos esforçarmos para chegar nessa situação. O livro dos Espíritos, para quem não sabe, né, o livro dos Espíritos é o cerne, é a base, do qual derivaram os outros 4 obras complementares, né, as obras básicas. No livro dos Espíritos, quem gosta do aspecto científico estuda a Gênese, quem gosta do aspecto filosófico vai para o céu e o inferno. Quem gosta, ou todos nós deveríamos nos debruçar sobre o livro dos médiuns, porque a mediunidade é inerente a todos nós. Então, perturbação, né, encosto, seja lá, consequência de mediunidade. Então tem lá o livro dos médiuns com todos os detalhes. Do livro dos Espíritos, que é o do qual derivaram os mais, tem alguma referência sobre o assunto que nós estamos falando aqui, da pluralidade dos mundos habitados. É no livro 1º, capítulo 3º, da criação. A característica de Kardec é justamente ele insistir num determinado assunto. Ele não faz uma pergunta sobre um assunto, ele faz várias perguntas sobre o mesmo assunto. Ele é insistente. Às vezes os espíritos que o orientaram até o chamam a atenção, né? Já vos disse isso. Sobre esse assunto de pluralidade dos mundos, nós temos 8 questões que ele faz só sobre esse assunto. Vejam, no livro dos Espíritos, da questão 55, pluralidade dos mundos, pergunta Kardec aos espíritos que o orientaram: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Respondem os espíritos que o auxiliaram: sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição.
A gente se acha, né? Tem gente que porque fez lá os cursos e tal, acha que é dono da verdade. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Para a gente refletir. Não é possível que em tantos planetas do mundo, só o nosso que tem a raça humana. Não. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Para a gente ter uma ideia da nossa pequenez. A gente acha que somos os únicos no universo. Nada disso. Kardec continua insistindo. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma, por isso que tem essa classificação. Os mundos primitivos são diferentes dos mundos de expiação e provas. Os seres primitivos, né, são diferentes de nós. O homem aqui na Terra, a gente teve a evolução da raça humana, né? O homem pré-histórico, o homem da caverna, ele vivia da cata de alimentos, né? A cata de alimentos. Mas ele começou a perceber que cada vez ele tinha que andar mais longe para pegar alimento, porque acabava o alimento, a jaca, sei lá o que ele comia na época, acabava numa árvore, aí ele tinha que ir mais longe, mais longe. Aí ele percebia que a semente jogada no chão crescia, então ele não precisava, se ele cuidasse, ele não precisava ir tão longe para pegar o alimento se ele cuidasse ali do quintal dele. Aí começou a surgir os princípios da agricultura, a primeira atividade econômica da agricultura, né? Ou seja, o esforço de inteligência, né, permite que haja o progresso. Então a lei do trabalho está unida com a lei do progresso. Aí ele começou a criar, depois aprendeu que a criação podia haver, ou seja, saiu da caverna, inventou a roda, a eletricidade, inventou essa maquininha da qual a gente não larga nem um minuto. Esforço de inteligência para progredir. Aqui na Terra, que é um planeta de expiação e provas. Ou seja, o ser evolui cada vez mais. Por isso que André Luiz, numa obra de 1955, descreve, né, os recursos, principalmente para a saúde. Ele era médico, quando eu fiz tempo, né, os recursos destinados à saúde. Então, não duvidar do magnetismo, né? Mesmo ele se dedicou a isso, o passe, a água fluidificada, o aprendizado das verdades evangélicas proporcionam sim saúde para o nosso corpo, por mais atrasado que ele ainda seja. Então, se a gente observar um pouco a história da humanidade, a gente nota que há uma evolução lenta e gradativa, não só do intelecto, do corpo físico, das condições, né, de habitabilidade, mas sempre progredindo, não imaginando que a coisa acaba no São José, ali no cemitério. Não há forma de raciocinar assim, acaba tudo, volta para a natureza, volta para o juízo final. Não, nós somos, né, seres destinados à evolução constante. Continua Kardec. Não sendo a mesma para todos a constituição física e dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Quer dizer, se o planeta é de constituição física diferente, será que o corpo também é diferente? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Veja aqui, né? Chamou a atenção para uma coisa muito simples. Nós somos diferentes, né? Você pega o peixinho, tira do aquário e ele morre, né? Você joga ele para o ar, pega o passarinho, põe dentro do aquário, o aquário morre. Nós estamos num ambiente propício ao atual desenvolvimento nosso. Somos peixinhos do aquário. Quando a gente progredir para pássaro, aí a gente vai voar. É um negócio, né? Caridade e inteligência é a forma da gente alçar voo para planos espirituais superiores. Então existem diferenças de mundos habitados, existe diferença de pessoas que habitam esse mundo habitado, esses mundos habitados, fazendo com que nós tenhamos, cair naquela terra, o esforço individual de aprimoramento
para a gente daqui a umas 200 ou 300 encarnações aqui, a gente poder subir para o mundo de regeneração. Está havendo um mundo de regeneração, né? A peneirada começou. Então a gente tem que ficar atento para ver se continuamos na Terra como mundo de regeneração, ou se a gente volta como a gente aprende na doutrina, os exilados de Capela, que aqui vieram, né, de mundo superior ao nosso, vieram com a sua inteligência, com a sua tecnologia, dar um avanço. De vez em quando vem, né, em todas as áreas do conhecimento, espíritos superiores nos impulsionar para esse progresso, né? Foram o caso dos exilados de Capela, tem um exemplo aí em Ilha de Páscoa, até aquelas imagens que ninguém explica como é que foram feitas, as pirâmides do Egito, até hoje a engenharia não explica, com os recursos da época, como é que se construíram aquelas pirâmides na forma perfeita, né, que tinha mais utilidade do que a simples observação dos humanos, né? Então, eles trouxeram uma tecnologia superior. Então, o planeta Terra passando para o mundo de regeneração, né? Aqueles que assim não conseguirem aqui permanecer, serão exilados para mundos inferiores, né, para dali dar a sua contribuição diante do adiantamento que tem. Tem toda uma sequência, né? Muito bem. Tem mais. Eu sempre trago aqui algumas referências. Tem uma obra, Renovando Atitudes. Eu gosto desse livrão, pelo Espírito Hamed, porque a cada capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo semelhante, trazendo ideias semelhantes. Por exemplo, a respeito desse capítulo 3º, nesse livro, Renovando Atitudes, existe um comentário com o título Belo Planeta Terra. Tem a ver com a ecologia, com essa preocupação que a gente falou de conservar esse nosso lar. É o único que nós temos por enquanto, né? A gente está dilapidando, não está fazendo o devido uso. É comentado o item 7 desse capítulo aqui, que é justamente referente ao destino da Terra e causa das misérias humanas, que é o último tópico desse capítulo. E é feita aqui também uma outra comparação. Veja, Kardec comenta: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Aí é que pega, né? Se fosse enfermidade física, tudo bem, vacina, né? Toma remedinho de tantas em tantas horas, mas essas tais enfermidades morais são mais difíceis, dado ao nosso estágio evolutivo. É mais difícil você tirar o ódio, a inveja e o ciúme do seu coração do que a gripezinha que você passa, a dor de calo e tal. Então, essas tais enfermidades morais é que são o nosso grande desafio evolutivo. Nós, cada um de nós, nessa tal meditação que a gente tem que fazer, né? Procurar os nossos fantasmas e lidar com eles, procurando evitar, através do amor, da caridade, do perdão, né? Nós devemos extirpar de nós as más qualidades, porque daí sim, você sai da cadeia, você sai do planeta de expiação e provas e passa por uma situação melhor. Ou como ele fala aqui, você tem alta do hospital da Terra. Nós ainda estamos amarrados a essas inferioridades, não é por castigo de Deus, que nos criou simples e ignorantes, mas nos deu, né? É tudo simples, o homem que complica, né? Nós temos duas leis que regem o nosso comportamento, que nos dão condição de progredir. Duas apenas. Não precisa né? Os advogados, tudo bem, né? Mas são só duas leis. A lei de causa e efeito, ou ação e reação tem mais uma conotação física, né? Mas a lei de causa e efeito que rege as nossas vidas,
né? E o livre-arbítrio, só isso. Né? Deus nos criou perante essa, né? Aquilo que você plantar, você vai colher, causa e efeito. Em todas as situações da vida, nós temos essa lei regendo as nossas atitudes. É lei de causa e efeito. Se você derrubar uma casca de banana e o que vier atrás escorregar, cair, você vai pagar de uma forma. Pode ser que nunca mais veja aquela pessoa e tal. Para qualquer atitude, nós temos a causa, temos o efeito. Se você se concentra no bem, você recebe ajuda espiritual. Se você pratica más ações, você recebe o reflexo disso. Não é castigo, é a diferença, né, que Jesus veio trazer a respeito do nosso Pai. É um Pai de amor, não é vingativo, daquele velho barbudo que fica na porta do céu, não. Né? Inclusive Kardec, já na primeira pergunta, faz a perfeita alerta que nós não temos ainda capacidade intelectual para entender Deus. Ele pergunta o que é Deus, causa primária, originária de todas as coisas. Não ficar por aí e achar que é essa força, nós ainda não entendemos integralmente a grandiosidade desse ser. Apenas que ele nos foi criado simples e ignorantes e nos deu essas duas condições. Né? Você vai ser responsável pelo que você faz e você, né, tem o tirocínio, nós temos, né, de saber a diferença entre o certo e o errado. A gente pode até disfarçar, achar que não, mas temos todos, porque a tal da consciência, né, que é Deus dentro de nós, que é a nossa consciência, no fim do dia nos diz aquilo que de certo e errado nós temos. Então nós somos regulados por essas duas leis apenas. Né? Você fica na cadeia ou você sai da cadeia, você fica no hospital ou sai do hospital, dependendo do uso que você faz dessas duas leis que regem a nossa vida. Então tá, esse aqui é o preâmbulo do comentário do belo planeta Terra. O Hamed comenta: realmente a Terra é um minúsculo grão de areia de um imenso cosmo universal. Mundos incontáveis, estrelas de maior grandeza que o Sol, circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras que se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Então, e Jesus simplificou, falou: há muitas moradas. Aí você se debruça aí sobre o universo e chega a essa conclusão, que existe um mundo de constelações, né, de vias. Assegura a ciência que a Via Láctea, onde nós estamos inseridos, tem a aparência branca, né, de leite, Via Láctea, enorme, Via Láctea na qual nós estamos inseridos, está lá a Terra. A Via Láctea, eu não tenho quadro aí, mas de qualquer jeito ia faltar espaço para botar os zeros aqui. E nem no celular meu também estourou, não consegui. Veja, a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas. Só a Via Láctea tem 200 milhões, mais de 200 milhões de estrelas. Mais de 200 planetas iguais ao nosso, só na Via Láctea. Tá. Espalhadas harmonicamente, a beleza da grandeza do universo, né? É tudo controlado, a lei da gravidade não permite que uma estrela choque com a outra, está tudo harmonicamente entre as suas nebulosas. E essa Via Láctea tem a forma espiralada. Aí ele fala: a extensão aproximada entre um extremo e outro dessa forma espiralada, tem que colar aqui porque eu não guardei de cor, tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. Essa tal Via Láctea, onde o planeta Terra está ali no meio, para você percorrer o seu diâmetro ali, leva 100 mil anos-luz. O nome já diz, anos-luz. É o tempo que a luz leva, é o espaço que a luz leva para percorrer durante um ano. Só que não é um ano-luz, são 100 mil anos-luz. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Tá, daí fomos lá no tio Google para saber
esse tal anos-luz, que a luz ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros e tal. Vamos lá, um ano-luz, ele possui 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, esse espacinho aí. Então, teria que pegar 9,46 trilhões de quilômetros e multiplicar por 100 mil, para ter ideia da extensão da Via Láctea. Grandinha ela, danada. Ela é a única? Não é. Vamos mais. Até, isso aqui tirei da internet, né? Até dia 1º de janeiro de 2020, foram confirmadas 4.160 sistemas planetários, 4.160 vias lácteas, que tem 200 milhões de estrelas e que leva 100 anos-luz. Então, isso falei que tem muito zero nessa história aí. Então, existem, né, tem essa observação, nem todos os sistemas planetários são da dimensão da Via Láctea, né? É feita essa observação. Mas, poxa vida, 4.160 multiplicado por esses 200 milhões de estrelas e multiplicado por esses 100 mil anos-luz, que você tem que multiplicar por 9 trilhões de quilômetros, é muita coisa, né? E só no planeta Terra, grãozinho de areia nesse universo, é que estamos nós aqui vivendo, né? Como eu disse, Jesus simplificou. Há muitas moradas. Quer fazer as contas, se debruça aí sobre essa. Isso aqui são dados, como repetindo, né? O nosso adiantamento tecnológico permite. E nós estamos ainda no mundo de expiação e provas. Então a grandeza universal é muito. E nós podemos chegar lá. Jesus não falou? Vós sois deuses. Só depende de nós esse esforço individual. Não vamos desanimar não, né? Vamos, eu também, nos próximos 30, 40 anos, eu vou me esforçar para me melhorar, para que depois, quando eu desencarnar, eu poder ter dado um passo a mais no desenvolvimento meu espiritual. Puxa vida, graças a Deus, não sei. Boa Vista eu não fui, né? Porque estou aqui. Quem está aqui ainda tem um passado a e então, morada futura, por isso que não se turbe o vosso coração. Você vai ter casa para morar aí à vontade. Basta nós fazermos esse esforço, né? Continua. Então é grande, né? O universo é grande, existem seres que nós não temos ainda a capacidade de dimensionar. Lógico, tem aí os filmes, né? A fertilidade dos escritores, dos autores que trazem o ET, coisa isso. Possa isso dar a sua devida importância. Mas o que nós devemos afirmar aqui é que, havendo muitos planetas a serem habitados, existem muitas oportunidades de progresso para nós. Nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente, portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. A Terra é de uma beleza sem igual e para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente nesse orbe, esse orbe azulado, Gagarin parece que falou, né, que a Terra é azul e tal. Então, nesse orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa condição de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. Essa é a ideia de grandiosidade. A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Então, a nossa percepção no exterior depende da nossa concepção interior. Eu posso ver uma árvore e achar, nossa, que árvore bonita, era um pequeno grão que se transformou nessa árvore grande. Ou então, nossa, esse tronco aí me atrapalhando o caminho, vou serrar, vou queimar. Depende, né, do meu interior, a forma como eu vejo o meu exterior. Né? Então, eu tenho que ver o irmãozinho ali que está riscando o meu carro. Ele é um irmão necessidade de compreensão, ele não teve estrutura familiar, eu vou ver o que eu posso fazer em favor dele. Ou então chamo o guarda, mando prender, depende, né, da nossa percepção. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que o homem possa sobreviver no planeta. Olha aí a atenção que o Hamed faz sobre essa questão. Por enquanto é o nosso, diante dessa enormidade de planetas, a nossa casinha é essa aqui.
foi entregue perfeito. E o que nós estamos fazendo? Né? A água está acabando. O inverno vira verão, o verão vira inverno e tal. Então nós temos que cuidar desse planeta para nele sobrevivermos, interrelacionando-nos perfeitamente. Flora e fauna dependem uma da outra, né? Animais e plantas dependem uma da outra. É tudo dependente. Mecanismos de qualquer ordem dependem um do outro. Aproveitar, nossa, está quase na hora. Esse mecanismo aqui são várias pecinhas que tem que funcionar harmonicamente. Se uma tiver defeito, esse negócio não tem utilidade. Então, o mecanismo social tem que se ajustar perfeitamente, senão é essa coisa que nós estamos vendo aí. Pai matando filho, não sei o quê, né, de toda a ordem, corta o pescoço de não sei quem, aumentou o feminicídio, papapá. A peça está desajustada, a máquina está precisando de conserto, um alerta para nós. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico, em 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e para com todos, definindo como a solicitude que está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Deus está no controle. Parece que vai sossobrar o barco. Deus está no controle de tudo. Conhece na intimidade cada um de nós. Nós temos essa centelha de vida, repetindo, cabe a nós fazermos que essa centelha cresça dentro de nós, seguindo as lições do Evangelho. Amar a Deus. O exemplo Deus mandou, foi o seu Filho, fazermos o que Jesus faz. Já falei, servir Jesus não é tão difícil. Monta aí um asilo para a vovozinha, dá de esmola no sinaleiro, né? Você está servindo. Seguir Jesus é um pouco mais difícil, né? Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa tensão celestial, esquecendo-se que há necessidade da autoajuda. As pecinhas têm que se autoajudar, né? Para que haja, como consequência, uma ação superior e inteligente. Teria um outro assunto cujo tempo não permite, já que a gente fala transição planetária, mundo de regeneração, ele nos questiona, nos faz um teste. Quem são esses regenerados? Eu vou passar para o mundo de regeneração, eu vou ser um regenerado. Mas será que eu preencho o checklist ali e seja aprovado como um ser regenerado? Mas essa fica para uma próxima. Quais são as qualidades que devemos, né, a nós atribuir para que nos consideremos regenerados? Será que nós vamos nesse barco evolutivo aí ou o que está faltando para nós, né? Que as mensagens do Evangelho, a gente percebe então novamente que a doutrina espírita, eu consultei só 3, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e esse livro aqui, Renovando Atitudes. Mas a obra complementar espírita é riquíssima, a nossa biblioteca é muito bem montada, a nossa livraria é bastante diversa, basta a nós esforço e íntimo de renovação, vamos estudar, por isso que nós somos poucos. O pessoal vem no centro espírita falando, você tem que estudar, se agregar um grupo de estudos, né? Ah, mas puxa, trabalho de segunda a sexta, tem que estudar. É a maneira da gente conseguir chegar à verdade, né? Eu sou, a minha verdade é a vida, né? Mas é necessário nós estudarmos a doutrina. Que essas conceituações aqui, rapidamente explanadas, possam calar fundo em nossos corações, para nós os colocarmos em prática na nossa vida. Falar é fácil, escutar, tal, mas colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária, onde quer que nós estejamos, nos nossos locais de trabalho, nos pontos de estudo, na nossa casa espírita e principalmente no nosso lar. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos.
Nossos agradecimentos ao Marcos pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, que nos sirva de reflexão para a nossa semana. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que está a cargo do nosso companheiro Vitor Luiz Pereira, também trabalhador aqui da nossa casa. Queremos lembrar que as atividades do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, retorna a partir desta terça-feira, dia 7, à noite, e também aos sábados, às 15 horas. Então ficam todos convidados. Queremos também antecipar já o nosso convite para a palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que estará em nossa cidade no dia 9 de março, próximo mês. Lembrando que o Divaldo, desde 1954, ele vem à nossa cidade todos os anos. Só deixou de vir nos anos de 2021 e 2022 por conta da pandemia. Como ele vai participar da Conferência Estadual Espírita, que ocorre em Curitiba, dos dias 10, 11 e 12 de março, ele fez questão de que a sua palestra aqui em Ponta Grossa fosse realizada. Então é um privilégio para nós recebermos o Divaldo aqui mais uma vez e prestigiarmos a vinda dele, já que neste ano ele completará 96 anos de uma disposição incrível. Ele faz a palestra, terminando a Conferência Estadual Espírita, ele já tem compromisso no exterior, já vai viajar. Então, cabe a nós prestigiarmos a vinda dele aqui. Então a gente pede que todos nos auxiliem na divulgação dessa palestra. Será então do dia 9 de março, numa quinta-feira, às 20 horas, no Clube Verde. Entrada franca. Esperamos lotar o salão para recebermos o Divaldo mais uma vez aqui na nossa cidade. Encerrando as nossas atividades da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concedeu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.